existe também esse limite entre o que é transtorno mental, quando é que que a ansiedade é patológica ou não. E aí, qual que é esse limite? A gente tem que observar. Está trazendo muita angústia? O nível de sofrimento psíquico por causa daquilo é muito grande? É uma coisa recorrente? A pessoa está constantemente ansiosa? É uma coisa que está impedindo a pessoa de fazer as suas atividades? Não consegue trabalhar, não consegue dormir, não consegue comer, não consegue namorar, não consegue se relacionar. Então, assim, esse prejuízo, né, que a gente fala, prejuízo nas AVDs, atividades da vida diária, né? Certo. Todos esses são critérios de diagnóstico, porque a pessoa pode simplesmente estar passando por um processo de ansiedade que é absolutamente normal. Não quer dizer que não vai ser sofrido, mas é normal, né? Por Uhum. exemplo, estou aqui tentando pensar. A pessoa mudou de emprego, está numa outra empresa. Ela está ansiosa, por quê? Porque ela mudou de empresa, ela tem É que ter um bom novo, né? desempenho, é tudo novo e tal. Isso é um transtorno mental? Não é. Oh, mas é desagradável, querido. Vai fazer atividade física, come direitinho, vive sua vida que já já vai passar, Uhum. entendeu? Então não é toda a sensação de ansiedade que vai ser um transtorno de ansiedade, que vai ser uma ansiedade patológica, assim como na depressão, assim como no luto, uma série de coisas, né? Eu lembro como hoje, falando dessa questão do querer uma resposta rápida, né? Eu estava numa unidade de saúde, chega uma senhorinha, bem senhorinha mesmo, idosinha, chorando, chorando, chorando copiosamente. Meu marido morreu há 6 dias. Eu não aguento o desespero. Por favor, me dá um remédio, qualquer comprimido para eu parar de sentir isso hoje. Agora eu preciso parar de Uhum. sentir isso. E como que eu explico para ela que não tinha remédio no mundo que fosse fazer ela parar de sentir aquilo, né? Porque o luto precisa de um tempo para ser vivenciado, né? E é um sofrimento que não dá para a gente não passar, né? Sim, você perdeu alguém que você ama. Isso vai trazer sofrimento. Você precisa ser capaz de passar por isso e superar, né? Você vai ter ajuda para isso, mas a vida não é bolinho. A vida tem seus momentos de ansiedade, de tristeza, de angústia. E se você está triste porque você de fato perdeu alguém, isto não é depressão. Se você está triste porque você de fato passou por um problema na sua vida que é um problema triste, você só não é uma pessoa alienada, desconectada da realidade, né? Então, se me preocupa, por exemplo, uma pessoa que, tipo, a pessoa que tá lá no luto, tem aquela pessoa que tá lá chorando, já viram? Né? A pessoa tá lá, aí tem aquela pessoa que rasga, que Uhum. grita, não sei o que, ela fala, ai, que louca, tá louca, não. Ela tá vivendo o maior sofrimento que um ser humano pode viver e ela tá reagindo de acordo. O que me angustia é aquela pessoa que tá lá parada, eu tô bem, eu tô bem. Como você Não tá falou, bem. né? Dá a ansiedade. Se essa pessoa tá rasgando a roupa, colocando pra fora, a chance dela ficar ali, né? Naquele momento, passou e se acalmar muito mais rápido é É muito melhor maior. do que a pessoa que tá quietinha absorvendo tudo aquilo. Exato, absorvendo e sem lidar com aquilo. Nossa. Eu tava até conversando com o Felipe essa semana, né? E aí eu lembrando que eu passei, tem acho que mais ou menos uns 10 anos, né? Eu sempre falo isso. E eu passei por uma situação que eu era bem mais nova, né? Tinha 17 anos. Não sabia ainda lidar muito como hoje com as minhas emoções. E eu passando por aquilo era muito novo pra mim, e eu sentindo assim muita tristeza, não sabia o que fazer, um desespero. E eu me lembro como se fosse hoje que eu chegava assim na minha mãe, né, e chorava, chorava desesperadamente, que dava vontade assim, tipo de arrancar os cabelos mesmo, sabe? Você falava, meu, o que que eu faço? Eu não aguento mais viver isso e tal. Só que na época eu não sabia que aquilo ali tava me dando como se fosse uma crise de ansiedade. Eu não sabia. Então, aí que eu não sabia mesmo lidar. Então, eu passava por aquela situação se desgastando, sem saber resolver, sem saber o que fazer, todo dia vivendo aquilo. E hoje, quando eu olho para aquilo, eu falo, meu, eu tava tendo uma crise, eu poderia ter procurado uma ajuda e nem sabia o que eu tava passando, né? Exato. E aí uma coisa que você está falando é bem importante, que é a importância da gente conscientizar a população da importância de reconhecer os sintomas e da importância de procurar ajuda, né? Porque você passou por um sofrimento que não precisava ter sido tão prolongado, Exato. né? Então, assim, as pessoas precisam entender quais são os sintomas da ansiedade patológica, tá? Então, a pessoa vem apresentando sudorese, vômito, enjoo, sensação de falta de ar, sensação de dor ou de aperto no peito constantemente, sente o coração batendo muito rápido, sente um estado geral de irritabilidade, dificuldades para dormir, é,
comendo também de uma forma inadequada, ou perde a fome, ou fica com muita fome, come compulsivamente, né? Uma falta de vontade de se relacionar com as pessoas. Então, esses são sintomas de que algo realmente não vai bem, né? Algo não tá legal e isso tá patológico, isso vem se repetindo e está atrapalhando a vida da pessoa. Então, se você tem isso, tá na hora de procurar ajuda. Que ajuda? Eu sempre digo assim, você pode ir por duas vias. Você pode ir direto procurar um psicólogo e se ele for um bom psicólogo, ele vai te encaminhar para um médico para ver se não tem nada físico, clínico causando isso, porque existem certas doenças que podem causar ansiedade, como, por exemplo, o hipertireoidismo, falhas na glândula adrenal. Então, todas essas são coisas que causam ansiedade que são fisiológicas. Então, todo bom terapeuta vai também pedir para esse paciente procurar um médico, para que ele seja avaliado se tem alguma coisa clínica causando aquilo. Ok? Falta de vitaminas, né? Ou você pode procurar o médico, e se ele for um bom médico, vendo você numa crise de ansiedade, além de verificar toda essa parte clínica, ele vai também te encaminhar para o psicólogo, tá? Então, bons profissionais sabem que não resolvem sozinhos as questões, porque os transtornos mentais são transtornos de múltiplas causas e, portanto, eles têm que ter um atendimento multidisciplinar. Tá? Então, você pode ir por um ou por outro, você vai encontrar, se você encontrar um bom profissional, você vai ser cuidado. Então, o tratamento da ansiedade, o que ela tem? Tem um arsenal de coisas que podem ser usados. Então, você tem técnicas de relaxamento, mudanças no estilo de vida, psicoterapia, medicação, não falei ainda não, né? Não. Medicação, quando necessária, não é sempre que é necessária, mas algumas vezes é necessária. Então, essas são formas, né? Tem algumas técnicas integrativas também que podem ser utilizadas, né? Que podem ser usadas no tratamento daquela ansiedade que já está instalada. Agora, que eu sempre digo para os meus pacientes, eu digo da primeira até a última sessão. Na primeira sessão, eu já normalmente digo, você vai ouvir isso todos os dias. Todas as vezes que você vier aqui, eu vou te falar isso. Um dia você vai ouvir e vai fazer. E aí você vai ver que eu tinha razão. Atividade física. A atividade física. Gente, a atividade física, ela é imprescindível no tratamento da ansiedade. Ah, mas eu não quero tomar remédio para sempre. Então, faz atividade física. Porque se você não quer tomar Todo remédio pra dia, sempre, né? todo Todo dia, né, dia. doutor? Todos os dias. Caramba. Atividade física diária. Diária, Então, atividade física. Se você não faz atividade física, você não gasta aquilo que seu corpo está tendo por causa da ansiedade, lembra? Seu corpo está preparado para fugir ou para lutar. Isso é coisa física, é energia física. Você tem que gastar esse aporte que a ansiedade está te dando para que o seu corpo relaxe. E aí o seu cérebro entenda que não tem perigo nenhum. Então, isso é importante. Alimentação adequada. Gente, eu amo comer um docinho, eu acho maravilhoso, mas eu sei que comer docinho aumenta a ansiedade. Então, se eu estou no momento de ansiedade, eu não vou comer Não docinho. E aquela Sim. coquinha? Coquinha, né? Aquele Coca-Cola, bolinho ali, doutora, não pode, né? café, né? Café. E Muito, fast em food. excesso, né? Oi? O café Em em excesso. Em excesso. Assim, Eu tomo se eu café uma vez por dia, isso não não vai. é mais. Não, não. Mas eu tomo 5 vezes por dia. Aí. Tem paciente que toma uma garrafa, 2 garrafas de café por dia. Não, Minha mãe não, fala não, que não, ela não não, toma, fala do Rafael. ela fica doida. Fala do Rafael. Não, deixa eu aguentar meu marido. Ô, Nathan, Beijo, faz amor, o te amo. corte, viu? Faz o corte. Não, ouve isso. Ele acorda, ele toma 2 cafés. Café no geral, né? Mas o primeiro é 500, 600 ml de café puro, sem açúcar. O que é Tomando pra isso, dentro. hein? O que Só é que isso? também, doutora, o que É ele porque faz? É um cafeína- coquetel molotov, né? Cafeína causa dependência química. Ele não dorme. A madrugada tem uma insônia que eu tô pra ver, viu? Exato. Tô mandando Você sabe encaminhamento pra que o Manual de Diagnósticos Americano, que é o DSM, né, foi o DSM-6, que é o mais recente, ele trouxe a dependência de cafeína como transtorno mental também. É que tem todo um questionamento que, assim, praticamente tudo o DSM-6 colocou como transtorno mental, né? Mas Porque ele existe trouxe toda uma politicagem em cima disso também, né? Eu vejo que também esses dias eu estava vendo uma. Não queria nem entrar nesse ramo, nesse assunto, porque a gente também podia discorrer um podcast inteiro sobre isso, mas eu vi uma propaganda desses dias que tratava de um abaixo-assinado contra os alimentos processados, industrializados, etc, etc, que falava um abaixo-assinado quanto à isenção de impostos aos alimentos saudáveis. Ok.
eu olhei aquilo como algo bom, eu até entrei no site para fazer a assinatura do abaixo-assinado, mas eu também fiquei pensando o quanto de politicagem não tem por trás disso em relação a guerras das indústrias já instaladas desses alimentos contra as indústrias que querem também fomentar esses novos alimentos, porque você tem bilhões ou de reais ou de dólares por trás disso também. Então, É, tem muito disso, do é. quanto de quanto estão falando para o bem e de quanto de dinheiro que É. se envolve nisso daí. Mas o que a gente já sabe, né, mesmo eu não ser nutricionista, é uma coisa que eu sei, é que os alimentos, quanto mais naturais, né, e mais saudáveis, menos ansiedade você vai ter. Então, se você come fruta, legume, verdura, tem uma alimentação saudável, com pouca fritura e tudo, você vai ter menos propensão à ansiedade do que se você tem alimentos ultraprocessados. Por quê? Porque os alimentos ultraprocessados, eles têm uma queima rápida. Então, você tem um pico de energia. E esse pico de energia, junto com a adrenalina que você já está produzindo ali, vai te causar mais ansiedade, tá? Então, prevenção, tratamento, eu já falei, é terapia, remédio, técnica de relaxamento e tal. Agora, o que é prevenção? É atividade física diária, alimentação adequada, você ter acesso a lazer. Pode dizer, eu não tenho tempo para ter lazer. Se você não tem tempo para ter lazer, você vai ter que ter tempo para ir para o psiquiatra, entendeu? Porque lazer é Sono de importante. qualidade, né? Lazer é importante, sono de qualidade. Então, assim, gente, de verdade, eu sei que é legal, mas não às 10, 11, 12, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas da manhã, entendeu?